Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui o presbítero Paulo, e você está aqui na Escola de Teólogos. Eu vou confessar para vocês, eu fico muito feliz de estar aqui sempre com vocês, né? Porque além da gente ensinar, a gente também aprende junto com vocês. Por quê? Porque a gente dedica ao estudo, dedica a um ensino próprio, a uma temática, e trazemos para você algo bem sólido para a glória de nosso Deus, tá bom? Se você ainda não me conhece, como eu disse, o presbítero Paulo, você está aqui na Escola de Teólogos, sejam todos bem-vindos para a glória de Deus, tá bom? Para quem ainda não sabe, nós estamos dando um curso gratuito, básico em teologia, tá? Nós já estamos agora com a 8ª disciplina, essa aqui é a 8ª disciplina, porque nós vamos fazer um curso básico com 10 disciplinas, e já damos 7, né? Já entregamos para vocês aí 7 disciplinas com 2 aulas em cada disciplina, cerca de 20 a 30 minutos, tá bom? E agora nós estamos aqui na 8ª aula, tratando sobre angeologia, um tema muito interessante, tá bom, meus irmãos? Para tanto, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo de notificações, tá bom? Para que você não perca nada. E assista todo o conteúdo. Depois que você assistir todo o conteúdo, você vai dar uma resposta bem bonita, um comentário bem bonito aqui embaixo, para a gente entender que você está aprendendo conosco, tá bom? É necessário, aqueles que ainda não, que quer fazer o curso básico em teologia, mas ainda não assistiu às outras aulas, corre lá na playlist, assista todas as aulas, faça um comentário bem plausível, né, para a gente entender que você está participando de fato. E depois que você terminar as 10 disciplinas, a gente vai dar uma prova para você, e depois da prova, o curso básico em teologia. Depois da prova do curso básico em teologia, nós vamos ter sim um certificado. Nós vamos enviar um certificado para vocês. Deixar uma folhinha aqui de estudo. Também eu vou usar nesta aula, como eu já terminei esse livro, né, Teologia de Augusto Strong. Ele trata aqui bem no final do volume 1 sobre angeologia. Então, sem muita demora, vamos começar. Primeira coisa que nós devemos saber é que, de fato, angeologia é estudo sobre os anjos, tá? Toda vez que fala logia, é estudo. Aí vem as palavras na frente, né? As primeiras palavras, as primeiras letras, na verdade, com algum significado dentro da disciplina teológica. Angeologia é estudo sobre os anjos. E tem o seguinte significado, né? Anjos, muitas das vezes, em sua maioria, significa mensageiro. Mensageiro. De quem? Da parte de Deus. Tá bom? Nós vamos entender também que há pelo menos 34, grave isso aí, anota, porque você está no curso de teologia. Há pelo menos 34 livros da Bíblia, sendo que a Bíblia tem 66 livros, que vai falar sobre anjos. Olha o tanto de informação. Eu não vou conseguir passar para vocês tudo, não vamos fazer 2 vídeos, tá? Esse é o primeiro vídeo sobre a geologia, mas um pouquinho a gente vai agregar conhecimento para vocês, tá? Então, há 34 livros, pelo menos, que fala de anjos na Bíblia, tá bom? E sendo que 100 vezes, cerca de 100 vezes, vai tratar sobre anjos no Antigo Testamento. E cerca de 165 vezes, ou um pouco mais, vai falar de anjos no Novo Testamento. É muita coisa, é muita coisa. Deve ser estudado mais afinco. Tá bom, meus irmãos? Anjos, para quem não sabe, não é infinito. Tá? Não tem, vamos dizer assim, a essência de Deus, no sentido de não ser criado. Anjo é um ser criado, né? Deus criou os anjos, tá? Deus criou os anjos. Então os anjos, eles não são infinitos, eles são finitos, tá? Eles são finitos, e não pode também se reproduzir. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Os anjos também são seres inteligentes, e muito inteligentes, tá? Eles, só você ler lá em Mateus capítulo 8, versículo 29, e também você lê lá em 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 3, tá bom? Como eu disse,
os anjos são inteligentes. E também, amados irmãos, os anjos, eles têm emoções, né? Eles têm emoções. É só você ler na palavra de Deus, lá em Lucas, o capítulo é o 2, o versículo 13, e também você pode ler em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tem outros versículos que falam, mas vamos pensar, vamos minimizar um pouco para caber em um vídeo mais curto, tá bom? Então a gente já descobriu que o anjo ele tem emoções, ele tem inteligência, eles são seres criados, não pode reproduzir como o homem aqui nessa terra, tá? Eles têm vontade própria, aí vem o livre-arbítrio. Porque outrora, o livre-arbítrio, você pode ver da vontade própria dos anjos, é só você ler em Lucas capítulo 8, versículos 28 até o 31, e também em 2 Timóteo 2, 26. Tá bom? No livre-arbítrio dos seres criados, que são anjos, nós observamos que o diabo começa em uma rebelião. O diabo, que outrora era um anjo, né, um anjo perfeito, um anjo santo, que tinha ali uma hierarquia um pouco maior do que os anjos normais, né? E nesse poder, nessa beleza, nessa formosura, como está escrito em Ezequiel, nós acreditamos que ali se trata de anjo também. No caso do próprio diabo, ele começa a se rebeliar, começa a se achar o cara, se vocês entendem. E dentro da vontade própria dele, do livre-arbítrio, porque Deus, eu já percebi que todas as suas criaturas, Deus não, mesmo com sua soberania, poder e etc., ele não faz você como um robô, né, sem emoções, só submisso. Para ele não ia ter graça isso, né? Deus é um Deus de amor, né? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus de amor, de unidade, de justiça. Então não teria, entre aspas, falando graça, fazer um monte de escravos irracionais. Então Deus preferiu levar para esse lado, por mais que por esse lado muitas das vezes teria uma consequência, a qual nós vemos aí, né, infelizmente. Pois bem, apresentando, olha, em muitas das vezes a Bíblia mostra, principalmente no Antigo Testamento, em muitas das vezes os anjos, praticamente todas as vezes, tá? Os anjos aqui na Terra, eles vêm como homem, sem asas, né? Eu não posso afirmar que todos os anjos não vai ter asa, mas quando eles se identificam com o homem aqui, eles não vêm voando, tá? Isso é coisa de igrejas muito mística. Existem anjos apresentados no céu com asas. Existem anjos apresentados no céu com quatro faces, também chamado de seres viventes, como está lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo de 5 a 14, e também lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6 a 8. Então, no céu tem muitas coisas tremendas, misteriosas. Outra coisa que eu quero ressaltar para os amados é que não tem como nós provar os anjos. Os anjos, eles não têm matéria, eles não são físicos, eles são espirituais. Da mesma forma que, entre aspas, não tem como provar Deus no sentido de espírito. Mas os anjos podem ser provados, por exemplo, no sentido de que a Bíblia diz nós cremos. Ou que, em algumas vezes, da mesma forma que ele apareceu para Abraão, né, apareceu para próprio José e Maria e tantos outros, eles podem sim fazer alguma ordenança de Deus, enviando alguma mensagem, de alguma forma. Então, nessa experiência que a pessoa pode ter, ela pode crer, mas é algo particular e muitas vezes as pessoas não creem. Então, mas é complicado, né?
Porque até a Bíblia, que a maioria crê, tem muita gente que não crê também. Pois bem, detalhe, mesmo crendo que os anjos, eles são reais, né? Eu não vou afirmar para os irmãos que nós temos anjos da guarda, mas lá em Salmos vai falar que tem anjo sim que nos guarda, né? Tem anjo sim que nos protege, a mandado do Pai. Mas mesmo assim, os anjos não podem ser adorados. Não podem ser adorados. Tá bom? Então vamos continuar. Louvado seja Deus. Espero que os irmãos estão gostando. Se estiver gostando, compartilhe em nome de Jesus, tá? E não esqueça de curtir. Pois bem, vamos continuar. Eles, os anjos, né? Miríades de milhares, né? Milhões de milhões, um número talvez incontável aqui na Terra, né? Esses anjos, eles louvam ao Senhor. É só você abrir sua Bíblia e ler lá em Salmos 148, versículo 1 ao 2. Na verdade, para provar essa questão de adoração, nós não temos dificuldade, né, queridos? Porque em toda a Escritura Sagrada, os anjos estão adorando a Deus. Eles veio para isso, né? Eles estão no céu para isso, melhor dizendo. Eles adoram, tá? Hebreus de 1 ao 6, você pode ver isso também, além de louvar. Eles regozijam com feitos do Senhor, aleluia. Lá em Jó 38, versículo 6 e 7 vai tratar sobre isso, tá? Os anjos servem, né, como está escrito em Salmo 103, 20, né, eles servem os homens a mandato do Pai, para a glória de Deus, e também serviu o próprio Jesus. Vocês lembram da tentação? Onde Jesus foi levado em espírito para ser tentado, e depois da tentação veio os anjos e serviu Jesus? Pois bem, eles servem, eles apresentam diante dele, do Pai, né? Como o próprio livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, a tratar. E você sabe muito bem que nesse mesmo capítulo aí vai falar que o próprio diabo veio também se apresentar diante de Deus. Pois bem, instrumento de juízo. Os anjos, para quem não sabe, eles não são igual, por exemplo, a Igreja Católica Romana, coloca os anjinhos bonzinhos, criancinhas, não. Os anjos, eles nunca vai ter essa aparência de bonitinho, criancinha, e para ter algum status, para mostrar que eles são bonzinhos, tá? Porque os anjos, mesmo não sendo os anjos caídos, né, a qual nós falamos aí do diabo e essa parte dos anjos que viraram demônios, né, que vão ser punidos diante disso, de tudo que fizeram e têm feito até hoje, tá? Eles, os anjos bons de Deus, são instrumentos do juízo divino. Apocalipse 7:1. E tem outros versículos também, tá? Mas os anjos, só para os irmãos entenderem, eles são um exército do Senhor. Posturas de soldado. Eles adoram, mas eles trabalham também contra o mal, a propósito de Deus e para a glória de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, Israel, a qual teve Moisés, teve Josué como líder, chega um momento que esses homens, eles vai montando um exército, e esse exército bem elaborado, né, com hierarquias, e os anjos são da mesma forma. Exército na terra era quase incontável, tinha mais de 600 mil homens, chegou um tempo. E imagina esses exércitos de Cristo, exército do Senhor. É maravilhoso, deve ser muito lindo. Você vê o exército de cada país hoje marchando, tudo organizado. Imagina o exército do céu, louvado seja Deus. Detalhe, irmãos, a Bíblia vai falar, por exemplo, de algumas categorias de anjos, algumas hierarquias, né, que prova que é bem organizado, como querubins, Gênesis 3, versículo 24, Salmo 118, versículo 10, serafins, Isaías 6, de 2 ao 7, os seres viventes, a qual disse, por exemplo, os animais de quatro faces, né, o ser vivente de quatro faces,
com até aparência de homem também, de leão e etc. Tá? Como está escrito em Ezequiel, capítulo 1, versículo 5 e 14. E como eu disse, eles têm uma hierarquia militar, eles são exército do Senhor, e não recebem, mesmo assim, mesmo com esse poder, eles não recebem adoração. Os anjos têm muito mais forças que o homem, tá? Mas mesmo eles tendo muito mais força, eles trabalham para a glória de Deus e em prol do homem, para benefício do homem. Como eu disse que eles têm muito mais força, eu lembro, se eu não me engano, em 1 Reis, não vou saber agora o contexto, o capítulo, mas vai falar que Deus manda um anjo para derrotar os assírios. Só do anjo estender as mãos, mais, se eu não me engano, 185 mil pessoas mortas. Só do anjo levantar a mão, 185 mil assírios morrem. Você lembra também daquela pedra? Os historiadores falam que é mais de 2.000 toneladas de o peso da pedra, que estava tampando, era uma roda praticamente, que estava tampando o sepulcro de Jesus. Os anjos lá arredou, né? Tirou do local. Então, irmãos, é muito interessante. Agora, só para nós finalizarmos, eu quero aqui dar uma pincelada na teologia sistemática de Strong, que vai tratar também uma sistematização sobre os anjos. Eu frisei só umas partes aqui, já para contribuir com o ensino, mas é praticamente a mesma coisa que eu falei. Como eu disse, são seres, os anjos são seres incorpóreos, tá? Vamos continuar aqui, olha. São espíritos, não existe alma de anjos, tá? Como seres humanos, não existe almas de homens, como os homens. Apocalipse 18, versículo 13. E podemos inferir que os anjos não têm corpos nos quais as almas possam morar. Isso é muito bom de frisar, tá? São agentes pessoais, isto é, inteligentes e voluntários. Isso é muito interessante, tá? Em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 20, vai falar que eles são sábios, conforme a sabedoria de um anjo de Deus. Lucas 4,34, bem sei que és o santo de Deus, tá? Isso aqui, vamos pular aqui. Possui inteligência e poder sobre-humanos, que tem seus limites fixados, tá bom? O conhecimento dos anjos, deles, embora sobre-humano, é limitado, é finito, tá? Observe também aqui, ó, que os anjos, eles são magníficos em poder. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, vai falar com os anjos do seu poder. 2 Pedro 2,11 vai falar, enquanto os anjos, sendo maiores que os homens em força e poder. Maiores que os homens em força e poder. Os anjos são distintos dos homens. 1 Coríntios 6,3. E nós, como seres humanos, vamos julgar até os anjos. Só para vocês verem que o próprio homem vitorioso em Cristo vai julgar os anjos caídos. Os anjos são uma ordem de inteligência mais antiga que o homem. É necessário gravar isso também. Efésios 3,10 vai falar: a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Porque também a Bíblia vai falar sobre principados, potestades, e vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra esses seres poderosos da maldade, no caso de anjos bons e anjos maus. Deus não criou anjos maus no sentido dele criar o mal. Deus criou anjos com liberdade de expressão, como nós. Deus criou nós para sermos, vamos dizer assim, santos, mas no livre-arbítrio de Adão e Eva, por exemplo, eles preferem ouvir a serpente, que também a serpente era influenciada pelo diabo, e aí acarretou podridão de pecado. Tá bom? Então só isso mesmo, meus queridos. Tem pessoas que alegam que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus,
E eu não creio dessa forma. Por quê? Porque anjos, como eu disse, eles não recebem adoração, né? Por mais que arcanjo pode ser uma hierarquia maior, mas eles não recebem adoração, eles são criados. E Jesus, ele não é criado, Jesus é eterno. Quando você lê, por exemplo, que Jesus morreu antes da fundação do mundo, é eterno. Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem. Jesus não pode ser comparado com anjos. Esse é o meu ver, tá bom? Mas também a Bíblia vai dizer que quando se trata do anjo do Senhor, é uma tipologia, né? Tipologia não, é o próprio Jesus ali dando livramento para o seu povo desde o Antigo Testamento. Tá bom? Espero que os irmãos tenham gostado. Se tem algo para agregar, comente aí embaixo. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço para todos. Até a segunda aula, que vai ser ao vivo. Eu e o professor José Márcio tratando aí sobre angeologia. Um abraço para todos. Deus abençoe.